Graça e paz, irmãos. Aqui estamos nós reunidos mais uma vez para prestar um culto ao Senhor. E hoje eu queria falar um pouquinho para os irmãos sobre a minha felicidade de, no mês de abril, a gente ter conseguido arrecadar bastante alimento, muita cesta básica para ajudar as pessoas da comunidade. A gente sabe que é um momento muito difícil. Nem todas as pessoas conseguem trabalhar nessa época de quarentena, isolamento social devido à infecção e à pandemia do coronavírus. E a gente sabe que tem muitas famílias que estão em dificuldade, e aí é um ato de amor a gente ajudar o próximo, porque foi isso que Jesus ensinou para nós. E eu fiquei com o coração muito feliz quando o pastor publicou que a gente conseguiu juntar bastante alimento e abençoar muitas famílias. E o meu pedido é que a gente possa reforçar esse carinho, esse amor pelo próximo. Então, mesmo que nós estejamos em nossas casas, a gente pode estar ajudando outras pessoas. Então, eu queria reforçar os irmãos. A gente tem o culto quem chama, com muito amor, o culto da colheita. A gente traz esses alimentos, no celeiro do amor. E também queria lembrar os irmãos que é importante para a manutenção da igreja a entrega de dízimos e ofertas. A gente não está com o culto como a gente está acostumado, padrão, a gente vem aqui na frente, entrega no gasofilaço nossos dízimos e ofertas, mas a gente pode continuar dizimando e ofertando. A gente tem como fazer o dízimo e oferta por depósito, seja ele pelo internet bank, pelo celular, ou seja ele até na própria agência. Quem preferir, levar o dinheiro na agência e colocar. O Lucas vai postar aí pra gente o número da conta da igreja para vocês, quem ainda não sabe, anotar, E aí é uma oportunidade de estar entregando nessa conta o dízimo e oferta. Para aquelas pessoas que não têm acesso, não conhecem, não sabem lidar com o banco, também temos outra opção, que é trazer aqui na igreja, agendado direitinho com os nossos irmãos tesoureiros. Então vem aqui e entrega para eles também, é a outra opção. Nós também temos uma outra opção também, que se for necessário, a gente ir até a casa para buscar, tá? Então é importante reforçar essa situação, porque como a gente não está na igreja, às vezes a gente fica na dúvida de como ajudar, como doar. Assim também os alimentos, assim também as ofertas. Então é o recado que eu queria dar para os irmãos, para não esquecerem de estar continuando de ajudar aqui na obra do Senhor. A gente tem que manter as contribuições para poder sustentar essa obra, e também tem as ofertas também para missões. Quem ainda não tem um missionário, não adotou ainda, é uma oportunidade, que também tenha portas abertas para ajudar. Qualquer dúvida, se alguém quiser ajudar missões, pode procurar a Soninha, Gerson, que a gente pode estar ajudando vocês também nessa situação. E a gente vai louvar a Deus. O que a gente vai estar cantando agora a música Eu Me Rendo. A gente se rende à grandeza, a tudo que o nosso Senhor representa para nós. A gente se rende a esse amor constrangedor de Jesus e de Deus, que entregou o seu Filho para morrer por nós. A gente se rende a tudo que Ele faz por nós, e a gente se encontra em seus braços, onde a gente descansa, onde é o nosso refúgio. Pois tudo vem de ti.
Queridos irmãos, muito bom estar aqui presente com vocês para levar uma palavra aos irmãos. Hoje falaremos de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, que nele diz assim: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Oremos. Senhor Deus, misericordioso, obrigado, Senhor, por estar levando a Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus coloque em mim, Senhor, para que leve a Tua palavra à igreja, aos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, então esse versículo do capítulo 6 de Mateus, as coisas que serão acrescentadas, como vocês bem sabem, estão nos versículos anteriores, de 25 ao 32, que são as necessidades básicas: o alimento, a bebida, o vestuário. Esses versos de Mateus nos revelam que se buscarmos primeiro o lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Acabamos querendo que seja feita a justiça como imaginamos, não buscando o reino de Deus e nem a sua justiça, indo atrás dos nossos próprios interesses. Na verdade, não sabemos esperar a vontade de Deus. Trocamos a palavra estas, relacionada à questão de necessidade básica, para as demais, expandido o conceito para abranger o supérfluo, até mesmo o supérfluo, indo para os desejos pessoais, materiais, como carro, casas, fortunas, etc. Buscando o reino de Deus, começamos a valorizar as coisas que Deus valoriza, a vida humana. O que Deus mais valoriza, né, irmãos? A vida humana. Não adianta ter uma vida inteira dentro da igreja e não apresentarmos frutos dignos de arrependimento. Ter em nossa vida uma mudança, uma transformação e levarmos pessoas à mudança e transformação. Deus nos chama e esse chamado deve revelar uma essência. A obra da nossa vida tem um propósito, o propósito que Deus quer. Deus quer nos usar. Ele quer uma igreja que seja usada. Mas precisamos entender esse chamado e aprendermos a buscar a manifestação do reino de Deus. O Espírito Santo é quem nos pode ajudar. Como diz em João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto os tenho dito. Lindo, né, irmãos? Deus nos tirou das trevas com um propósito. Precisamos dar prioridade a um relacionamento com Deus. Um relacionamento que dá frutos, que gera filhos. Para isso precisamos discernir as coisas espirituais. Como diz em Coríntios, 1 Coríntios 2,14, diz assim: pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bacana. Buscando o reino de Deus em primeiro lugar, passamos a entender as coisas espirituais. E começamos a nos interessar cada vez mais por elas.
e as coisas materiais passam a ficar em segundo plano em nossas vidas. Começamos a dar menos valor a elas. É verdade, irmãos. Vou dar um breve relato da minha vida, né? Coisa que eu passei, que eu não buscava o reino de Deus em primeiro lugar. Eu achava que buscava, mas eu não buscava. E a minha vida era igual uma montanha russa. Uma hora eu estava em cima, outra hora eu estava embaixo. Isso quando eu não ficava dando aqueles loops, rodando, rodando e não saía do lugar. E questionava muito a Deus porque que as coisas às vezes não davam certo. Passava muita dificuldade e não sabia o porquê. Mas graças a Deus, como você já viu o testemunho da minha esposa Geisiane, quando eu vi o Jesus Cristo nela, eu comecei a mudar e comecei a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E graças a Deus, hoje eu tenho bem menos coisas que eu tinha naquela época, mas tenho muito mais coisas que me faz ter paz e tranquilidade e saber que não tem me faltado nada. É o que está escrito nesses versículos. Eu não tenho mais ansiedade, eu não tenho mais preocupação, porque não me tem faltado as necessidades básicas. Graças a Deus. E Ele tem me dado até mais do que isso. Eu agradeço muito. E é um breve relato, porque se eu ficar aqui não vão virar a noite falando. A nossa vida deve revelar que somos salvos, que somos um cidadão do céu. Isso é o que Deus quer extrair das nossas vidas, como diz em Romanos 12, 1, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e apresenteis aos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no versículo 34 de Mateus capítulo 6, Jesus finaliza para não ficarmos ansiosos, que Deus proverá os cuidados e soluções que precisaremos. Então, irmãos, descanse no Senhor. Em outras palavras, o amanhã cuidará de si mesmo. Deus provê o necessário para cada dia. O dia só tem 24 horas. Viva só as 24 horas cada dia. Não querer viver 30, 40 horas num dia. Cada dia 24 horas. O outro dia, viva o outro dia. Mas Deus já está cuidando para a gente. E as necessidades básicas Deus dará. Amém, irmãos? Contudo que nós é apresentado nos dias atuais, está ficando cada vez mais difícil ser um servo onde Deus possa extrair algo de bom. Mas Deus insiste em nossa vida. Ele quer nos ver buscando o seu reino e a sua justiça a cada dia. Por mais que o mundo diga que isso está ultrapassado, que isso não tem mais importância, devemos continuar, pois Deus jamais desiste de nós. E vocês, meus irmãos, estão conseguindo buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça? Qual a dificuldade? Como vencer a dificuldade para alcançar, cumprir a busca a Deus em primeiro lugar? Fica aí a reflexão para os irmãos. E oremos pedindo a Deus que nos dê sabedoria e entendimento, para que sempre
buscaremos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter ministrado essa palavra aos irmãos. E que Deus possa tocar no coração de todos, inclusive nesse período de quarentena, esse período que está todo mundo confinado em casa. Que o Senhor possa confortá-los, tirar a ansiedade, Senhor. E dê um abraço em todos, no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém.